Olá, você que neste momento abre as portas da sua casa para acolher a canção nova através do programa Papo Aberto. É um prazer ter a sua companhia nesta noite. E vamos conversar no programa de hoje sobre a realidade dos vistos norte-americanos para brasileiros, vistos dos Estados Unidos para brasileiros interessados em ingressar nos Estados Unidos. E como tem crescido essa relação entre os dois países. Também vamos bater um papo bem descontraído com o Emanuel Stênio e também com a Ana Lúcia, do Ministério Amor e Adoração, que você conhece muito bem. Né? Vamos falar sobre o lançamento do DVD Celebramos o Amor. Recebo aqui comigo Stephanie Lesser, vice-cônsul americana no Brasil, e vamos saber um pouco mais sobre esse relacionamento entre o Brasil e os Estados Unidos que tem se estreitado através dos vistos entre ambos os países. Muito obrigado pela sua presença aqui, viu, Stephanie? Obrigada a você. É de fato expressiva essa realidade de vistos entre o Brasil e os Estados Unidos? Qual é o histórico dessa relação entre esses nossos países? Então, é verdade que a emissão de vistos americanos tem crescido muito nos últimos anos. Para você ter uma ideia, há 5 anos atrás, em 2007, a missão diplomática no Brasil emitiu 400 mil vistos e no último ano processamos mais que 1 milhão de vistos. Nossa, mais do que o dobro. Sim, e estamos muito felizes com esse crescimento. Esse crescimento se deve a quê? Então, a economia brasileira cresceu muito nos últimos anos e também o fortalecimento da classe C no Brasil ajudou a demanda. Com certeza, né? Então, é bem mais fácil hoje para um brasileiro conseguir esse visto do que era alguns anos atrás, não é? É mais fácil, sim. Já fizemos muito para facilitar o processo. Certo. Reduzimos muito o tempo de espera para agendar uma entrevista e receber o passaporte em casa. Também reformamos as instalações que temos e hoje em dia é muito mais fácil tirar um visto. Então, quem no passado encontrou um pouquinho de dificuldade pode se animar, né? Pode voltar a tentar, porque agora esses laços estão mais estreitos, a facilidade está maior, né? De repente Sim. vai ter a oportunidade de visitar os Estados Unidos, conhecer o seu país. Sim, a missão diplomática fez muito nos últimos anos para facilitar viagens de brasileiros para os Estados Unidos. Nessa relação entre o Brasil e os Estados Unidos, né, em especial nesse segundo mandato do presidente Barack Obama, a facilidade na retirada de vistos entre os países tem sido uma prioridade do seu governo? Tem sido mesmo? Com certeza. O governo americano já fez umas mudanças à política de solicitação de visto para aumentar nossa capacidade de emitir vistos e também reduzir o número de pessoas que têm que ir ao consulado para entrevista. Qual tem sido a maior dificuldade na retirada desses vistos, né? E quais as mudanças que estão sendo buscadas através desses acordos entre o Brasil e os Estados Unidos? Então, um grande desafio para nós tem sido equilibrar a forte demanda no Brasil para vistos americanos com os recursos que temos aqui. Com essa facilidade, os Estados Unidos têm tido algum mecanismo também para assegurar aquela migração de brasileiros para os Estados Unidos, mas que não deveriam acontecer por essa via, simplesmente tirar um visto de entrada no país e de repente permanecer lá? Então, o trabalho da missão diplomática aqui facilitar viagens legítimas para os Estados Unidos e acho que a missão está trabalhando muito duro para continuar facilitando viagens legítimas para lá. Através do processo de triagem, né, é que isso vai acabar acontecendo, pelos critérios que são adotados para a admissão desses vistos, é que acaba-se também fazendo a seleção de quem vai entrar no país com maior segurança, né?
Com certeza esses critérios operam em favor disso. Então, o nosso trabalho é assegurar as fronteiras, mas ao mesmo tempo facilitar viagens. Tá certo. Canadá e Europa Ocidental podem entrar nos Estados Unidos sem emissão de visto. Com essas negociações, o Brasil poderá ser dispensado dessa autorização? Né? Como é que está essa negociação? Então, essas negociações começaram em julho do ano passado, mas é um processo que normalmente leva tempo. Mas, enquanto isso, a embaixada e os consulados no Brasil estão fazendo o possível para facilitar viagens para os Estados Unidos. E estão otimistas em relação a isso? Então, é um processo que leva tempo, né? E a gente continua fazendo o possível. Estamos abrindo 2 consulados novos. Esperamos que no final do ano que vem esses consulados vão estar abertos. Serão aonde? Um em Belo Horizonte e outro em Porto Alegre. Olha, que bom. Então a pessoa não precisa vir mais a São Paulo ou ao Rio de Janeiro. Em Belo Horizonte, Porto Alegre vai estar servindo aí ao sul do país. Belo Horizonte um pouquinho mais para cima, a região centro-oeste também, norte do sudeste brasileiro já vai estar mais bem servido. Exatamente, vai ser mais fácil ainda tirar um visto, porque uma pessoa que, por enquanto, ainda tem que viajar, não terá que viajar tanto depois disso. Certo. Além do Brasil e da China, os Estados Unidos também têm interesse de facilitar a entrada de turistas de outros países integrantes dos BRICS, né, do BRICS. A Rússia, a Índia e a África do Sul. Está nesse mesmo processo que o Brasil ou ainda não? Então, o Brasil e a China são os 2 países onde mais emitimos vistos no mundo e, portanto, o foco do Departamento de Estado tem sido no Brasil e na China. Olha só, os 2 estão entre os que mais recebem vistos dos Estados Unidos? Sim, o Brasil e a China estão na lista dos países que mais emitimos vistos no mundo. Puxa vida. Então, o interesse do governo americano é facilitar a retirada do visto, em especial para turistas ou também para pessoas que queiram ficar no país? Então, o trabalho do governo é facilitar viagens turísticas. Qualquer tipo de viagem, mas a maioria dos vistos que processamos são vistos de negócios e turismo. Com essa facilitação, o que os Estados Unidos esperam dessa aproximação com o Brasil? Então, continuamos fazendo o possível para facilitar o processo de solicitação de visto e também deixar o processo mais agradável para o solicitante. Já falei que reduzimos o tempo de espera, o tempo gasto no consulado para a entrevista, reformas às instalações, etc. Certo. Com essa aproximação entre os 2 países, os Estados Unidos esperam do Brasil o que mais? Estreitamento comercial, o conhecimento mútuo das 2 nações, maior encontro cultural. Qual é a aspiração? O que você... Então, é tudo isso. O nosso governo está trabalhando muito duro para fortalecer, estreitar os laços entre os nossos países. Ok. Não é? Essas 2, estão aí 2 iniciativas que você acabou de dizer para a gente, que demonstram isso claramente, não é? Que é a abertura do consulado em Belo Horizonte, não é? E a abertura do consulado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, faz parte dessas medidas para facilitar o processo. Então, muita gente que tem desejo de conhecer os Estados Unidos, de estar mais familiarizado também com a língua, não é? Que é uma língua de expressão mundial, universal, agora vai ter aí esse favorecimento, não é? Nós temos em vista grandes eventos no Brasil nos próximos anos, né? Como a Copa do Mundo, as Olimpíadas, além de tantos outros eventos, né? É interesse das
embaixadas, né, aproveitar também esses grandes eventos para incentivar o relacionamento entre os países? Claro, os nossos governos estão trabalhando juntos em muitos projetos e também queremos que muitos americanos venham ao Brasil para assistir os jogos e ir a esses eventos. E também o nosso trabalho é dar suporte aos americanos que estão no Brasil. Ok. Né, para aqueles que têm interesse de obter um visto americano, qual é o procedimento hoje? Então, é muito fácil. São 3 passos simples. O primeiro é preencher um formulário eletrônico na site e depois disso pagar a taxa de solicitação de visto e só agendar as entrevistas. Basta isso? Basta isso. Já está com grande parte do caminho andado. Sim. Ok. Stephanie, é um prazer imenso receber de você essas informações, não é? Porque é sonho de muitos brasileiros conhecer os Estados Unidos. Há um carinho muito grande da nossa nação pela sua nação. Não é? A gente sabe também de todas as dificuldades que os Estados Unidos enfrentam pelo fato de serem um país em evidência. O mundo inteiro tem os seus olhos voltados para ele e muitas pessoas têm o desejo de estar em terras norte-americanas. Não é? Com o Brasil também é assim. Então agora com essa aproximação, muitos brasileiros que tinham o sonho de estar lá, de conhecer, de se familiarizar um pouco mais com a língua, com a cultura, de conhecer esse país de sonhos, com certeza está mais próximo da realidade. E eu fico feliz de receber você aqui para poder dizer isso para a gente formalmente. É possível sim, os laços estão cada vez mais estreitos, né? E os Estados Unidos está de portas abertas para o Brasil. É verdade. Esperamos ver todos vocês lá no consulado logo. E a gente fica feliz de ter você aqui no Brasil com a gente. Eu também. Muito obrigado. De nada. Obrigada a você. Por nada. Então, que possamos desfrutar dessa aproximação entre essas duas nações, entre o Brasil e os Estados Unidos, nessa relação de amizade que já é antiga, não é? E que agora se aqueceu ainda mais. E que aqui no Brasil os norte-americanos se sintam muito acolhidos, né? Principalmente por ocasião desses eventos aí de porte internacional, no qual o Brasil está sendo agora a sede. Então queremos recebê-los com todo o nosso carinho. Nós vamos para um breve intervalo, mas voltamos já já com Emanuel Stênio e com a Ana Lúcia, do nosso Ministério Amor e Adoração da comunidade Canção Nova. Vamos falar sobre o lançamento do DVD Celebramos o Amor. Você que os acompanha e que gosta tanto deles, né? Não tem como não gostar, fique conosco que a gente volta já já.